trança, ela carrega não só uma cultura, né? Mas é algo ancestral. Demais. E é por isso que tem que ser muito valorizado. Muito valorizado. Sim. Eu meio que acompanhei um pouquinho desse processo de a profissão transista se tornar uma profissão reconhecida. E como que você vê esse avanço dentro da legislação, que a gente sabe que até pouco tempo não tinha? Como que você vê o que essas mulheres que trançam o cabelo, como que elas podem planejar hoje, sabendo que existe uma regulamentação para elas? Eu acho que trouxe segurança. Trouxe muita segurança. Porque até então, tipo, que nem eu sou ME, e lá, até então, estava como cabeleireira. Como uma cabeleireira comum, sabe? Então, agora a gente trocou, né? Então, agora está como transista. Então, eu olhando aquilo, tudo organizado, tudo bonitinho, me traz mais segurança. Até mesmo, que nem para essas transistas que estão começando, que muitas das vezes não tem investimento, dela conseguir ali um empréstimo, dela conseguir ali uma parceria com o Sebrae, né, com o próprio governo, que tem muitos benefícios, principalmente para as mulheres pretas, né? Então, assim, eu acho que trouxe mais segurança e eu acho que vai trazer muito mais oportunidade para a gente demarcar o nosso território, né? Porque se a gente for comparar baseado em outros nichos, como o nicho dos barbeiros, olha o que tem, né, dentro do nicho deles, do nicho dos cabeleireiros comuns, das no designer, das lash, né, eu sinto que esses outros nichos da área da beleza estão muito mais evoluídos que nem a lash mesmo, que é uma profissão que tem agora, é recente, né? Sim. E comparando elas com a profissão de transistas, elas estão evoluídas porque tem muito mais o mercado ampliado para elas do que pro nosso. Então, o que eu quero, assim, é que o nosso mercado, se amplie muito mais, que a gente tenha muito mais oportunidade. E que, assim, se expanda, que é o que eu tô vendo que tá expandindo muito a profissão transista. Mas que, ao mesmo tempo que está expandindo, que venha o reconhecimento e trazendo para as pessoas, não só as nossas clientes comuns, mas também que as pessoas que estão se tornando transista, que venha com a consciência do quanto é importante estudar sobre a origem das tranças. Não só estudar, né, nega? Também entender sobre técnicas. Entender sobre os materiais. Entender sobre os nomes. Porque o que eu mais observo, nega, assim, é tipo, que eu fico assim, bege, porque a gente tá em 2025. São pessoas que chegam pra mim e falam, ai, Bruna, eu quero fazer um Rastafari. E Rastafari, nós sabemos que é uma religião. Que é uma religião. Sim. Rastafari não é trança. Mas aqui no Brasil ficou muito conhecido por conta do Bob Marley, né? Então, pelo movimento ali do Bob Marley, pelo movimento do Rastafari, as pessoas conciliou, tipo, Bob Marley com Rastafari e trança. Algo que não tem, né? Muito a ver, porque Rastafari é uma religião. Então, chegar entendendo o que é as tranças nagôs, né? E entender todo o contexto, entender toda a narrativa e respeitar os nossos ancestrais. Eu acho que é isso que eu quero muito, assim, daqui pra frente. Sim, e falando um pouquinho de estudo, para você empreender, como que foi, assim, ter que estudar, sendo mãe, já tendo filho, enfrentando esse desafio, né? Porque empreender é um desafio. O tempo todo. E assim, eu não posso romantizar, porque foi muito difícil pra mim. Muito, muito, muito. Principalmente porque eu sempre fui mãe solo, né? A Camille hoje tem 15 anos, mas assim, eu não tive uma rede de apoio do pai dela, enfim, só foi a minha mãe que me ajudou a criar ela. Então foi muito difícil pra mim. Pensa, eu com 17 anos, grávida, né? Tendo que, tipo, agora eu tenho uma filha aqui que eu tenho que sustentar e eu vou fazer essa profissão dar certo. Sabe? E eu fiz dar certo, e como tá dando até agora. E aí depois ali tive a Ashley, o Josh, hoje com a Chloe. Então assim, eu sou mãe solo, então foi muito mais difícil pra mim. Então, não romantizando, mas o que eu faço? Primeiro que a gente tem que ser capitã da nossa alma, senhora do nosso destino. Se a gente não entender, né? Aprender a delegar função, aprender a dizer não, aprender a organizar a nossa gestão do nosso tempo, né, para dar conta de fazer atendimento, cuidar dos filhos, cuidar da casa, estudar, produzir conteúdo, porque hoje, né, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que estar ali cuidando das minhas alunas, das minhas mentoradas, entendeu? Né, as novidades e as inspirações do mercado. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu tô ali no comecinho de quem tá iniciando na profissão e tudo mais, e conciliando, eu também tô lá na ponta, né? Vendo pra onde o mercado tá indo pra direcionar.
E não foi fácil. E não vai ser fácil, né? Mas a gente tem que ir, tem que evoluir, sem vitimismo, porque é difícil mesmo pra nós. Mas a gente precisa conquistar o nosso espaço. Sim. E de muitas das vezes que eu, sabe assim, quando eu dava aquela pausa pra tentar respirar, e aí quando eu voltava, sabe, quando você fica um pouquinho pra trás, aí você tem que pedalar de novo pra pegar o ritmo, pra sempre estar ali ocupando o nosso espaço.